Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Esse é o último capítulo dessa epístola e ele vai exortar, o autor vai exortar esses que estão migrando, voltando para a prática do judaísmo, dos deveres sociais. Aqueles que foram convertidos, aqueles que estão no cristianismo, eles estão muito melhor, porque o sacrifício de Jesus ele é perfeito. Enquanto que na velha aliança, ele é imperfeito porque ele se repetia anualmente. Ele diz, seja constante o amor fraternal. O amor fraternal é como o amor de um irmão. E o amor é a evidência da nossa conversão. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber, acolhe anjos. Isso aconteceu com Abraão e com seu sobrinho. Porque vieram os anjos avisar, né? Os anjos se materializaram e vai avisar que Sara teria um filho, né? Que era o filho da promessa. Então, ele sem saber ali, aqueles anjos se materializaram e ele recebeu o anjo, como também fez seu sobrinho lá em Sodoma e Gomorra, ali, na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, muitas vezes, assim, a hospitalidade, praticando-os, sem saber que acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos, como eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fossem maltratados. Aqui ele deve estar lembrando o que sofreu Paulo e os apóstolos, o próprio Pedro nas prisões, com açoites, situações adversas. Aqui são os deveres sociais que ele está mostrando. Dio de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quando a primeira instituição criada por Deus foi a família. E a família deriva do casamento. E todas as instituições que vieram advêm da família. Quando Deus diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa e os dois farão uma só carne, isso é a importância do matrimônio na criação. Porque dali nasce a família. E toda a criação e toda a reprodução advém da família. Ele diz, seja a vossa vida sem avareza. Ou seja, sem mesquinhez. Ou seja, você não tem que ter amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui nós vamos lembrar do Deus Mamum. O mundo vive hoje em função desse Deus. Porque o dinheiro está prevalecendo, o valor temporal. Ele é muito mais forte para o mundo do que o valor eterno. Mas, se o mundo soubesse que após a morte segue-se o juízo, há um juízo imediato, e após a morte só levamos a nossa alma, ou entre gozo ou entre sofrimento eterno. É por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, como o próprio Deus, Jesus nos comissionou. E de fazer, pregar o evangelho. Por quê? Porque o mundo precisa ouvir a mensagem salvífica de Jesus, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora.
É preciso ouvir a palavra de Deus. Contentai-vos com as coisas que tende, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é muito forte, porque contentai-se com o que tendes, seja feliz com aquilo que Deus te deu, porque em um momento Deus vai nos abandonar, nunca vai faltar nada para nós, em todas as áreas, em todas as dimensões. Ele não vai nos abandonar. Aquele que anda em comunhão com Deus, praticando a verdade que ele nos ensinou, nada vai faltar. Mas ele também vai falar dos deveres espirituais. Aqui ele faz os deveres sociais, agora dos deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, que são os pastores, né, os líderes que pregaram, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Vamos ver que ele fala de uma série de pessoas aqui que tiveram uma fé muito forte, uma fé verdadeira, que é objeto de admiração, de imitação. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Porque ele é eterno, ele é imutável, ele não tem princípio nem fim. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Deus encarnado. Ele é a revelação de Deus. O único túmulo vazio é o de Jesus. Os demais que morreram, as demais religiões do mundo, todo o túmulo está vazio. O único túmulo vazio é o de Jesus. É por isso que a salvação se dá através de Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito com que eles se preocuparam. Nós vamos entender que hoje nós temos várias doutrinas. E naquela época já existiam doutrinas falsas. Eram os judaizantes e outros que queriam, né, pregar um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E diziam que além desse evangelho que era pregado, tinha que obedecer à lei, tinha que ser circuncidado, uma série de colocações ainda que dizia parte do judaísmo. Isso não tinha mais sentido. E muitos usavam aquele momento ali, naquelas localidades, para ganhar recursos, ganhar dinheiro. É isso que esse texto está nos falando aqui. Né? Porquanto que vale estar no coração, confirmando com a graça e não com alimentos, ou seja, com recursos financeiros, pois nunca tiveram proveito os que com isto preocupam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Aqui nós sabemos que não é que você seja contra, né? Porque o líder religioso, ele precisa também da parte material. Mas tudo de acordo com a palavra de Deus, sem excesso, sem exageros, como o mundo hoje vive, né? De forma afrontosa. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote com oblação, ou seja, que era oferta a Deus pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Sabemos que a legislação judaica dizia que toda aquela parte, né, uma pessoa quando morria tinha que ser enterrada fora dos muros, né, do templo, da cidade. E assim nós vamos ver também que ali estava acontecendo isso, né? Que o Santo dos Santos, ali ficava a Arca da Aliança e o propiciatório, que era a tampa da Arca, e ali uma vez por ano o sumo sacerdote levava o sangue, né, de touro de bode para colocar na tampa pelo pecado dele e do povo. Mas era na realidade,
a matança dos animais, ele ficava fora, né, do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus estava lá fora quando ele sofreu. Se você observar no tabernáculo, Deus manda que aquele povo se reúna em torno do tabernáculo. E ali nós vamos dizer que são 3 tribos no leste, 3 no oeste, 3 no norte e 3 no sul. E pela quantidade, quando você conta, que foi feito um censo, no leste é onde tem a maior parte, né? E no oeste a menor parte. No norte e no sul são praticamente iguais. Quando você olha para esse povo, se você olhar de cima, você vê que ali forma uma cruz. E ali já mostra que tudo aquilo já indicava que Jesus era o Salvador da humanidade. Tudo aquilo ali indicava o Messias. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Aí ele fala agora, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, para que não haja afronta. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aqui nós temos uma segurança, uma certeza que a nossa vida é um sopro. Nós estamos aqui de passagem, como uma neblina. E nós temos que trabalhar para buscarmos o que há de vir, que é a Jerusalém Celestial. É a igreja de Cristo, a igreja invisível, que vai subir com Jesus. Esse é o nosso maior desafio aqui neste mundo, é buscar a nossa salvação. E a nossa salvação, nós sabemos que ele passa pela regeneração, pela justificação, pela santificação, para morrermos em Cristo e ter essa segurança de vida eterna. Pois, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Jesus se agrada do louvor, ele se agrada quando você louva ao Senhor. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus diz que não vos cansei de fazer o bem. Eu sei que muitas vezes nós fazemos o bem e não há gratidão. Mas o próprio Jesus, quando ele curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Mas o bem nós fazemos porque ninguém merece, irmãos. Nós fazemos por Deus. Essa é a realidade. Obedecei aos vossos guias, aos líderes, aos líderes, os pastores, e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma. Uma submissão no sentido, se houver uma pregação de conformidade com a palavra de Deus. Se você tem uma pregação que está totalmente contrária à palavra de Deus, você não tem essa submissão. Porque o próprio Evangelho manda orar pelos governantes. Como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então ele faz esses deveres espirituais que as pessoas que se converteram ao cristianismo devem fazer. Isso aqui é a marca de um convertido. Mas ele agora vai, a partir do versículo 18, falar de algumas recomendações pessoais. Ele diz, orai por nós, pois estamos persuadidos, ou seja, convencidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. São recomendações pessoais, que nós devemos vivenciar isso. Vogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Aqui ele está falando daqueles que saíram do judaísmo e foram para o cristianismo.
Saíram da lei e foram agora para a graça. Saíram da nova aliança, da velha aliança e foram para a nova aliança. Mas aí estão agora voltando para a velha aliança, que é muito ruim, não leva, ninguém é salvo pelas obras da lei, que ele diz: voltem depressa, restituído mais depressa, voltar à igreja, voltem. É isso que esse autor está dizendo a essas pessoas que estão voltando para a prática do judaísmo, da velha aliança. Não saiam da nova aliança, porque ela é perfeita, ela é uma obra acabada. Ele diz no versículo 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ou seja, o único que ressuscitou, nascido de mulher, e subiu aos céus imediatamente após a sua ressurreição num corpo glorificado, é evidente que ele passou 40 dias aqui na terra para comprovar a veracidade, a sua ressurreição. Mas ele é o único que desceu e subiu, não tem outro que desceu e subiu. Esse é Jesus. Aí diz, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós temos uma melhoria contínua, meus irmãos. A santificação é isso. É a melhoria contínua da nossa vida. Nós somos muito melhores. Depois da conversão, nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos orando, nós vamos jejuando, nós vamos louvando, nós vamos melhorando a cada dia. A nossa prática de vida, que era totalmente contrária à palavra de Deus, ela agora passa a ser de acordo com a palavra de Deus. E aqui a nossa melhoria contínua. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele diz, o autor de Hebreus diz para que eles suporteis a presente palavra de exortação. Porque voltar para o judaísmo é perda. Fiquem firmes. Aceitem isso que está acontecendo, essa perseguição, mas não voltem atrás. Porque estar com Jesus é lucro. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo estava preso quando escreveram essa carta, né? Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, os vossos pastores, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Nós sabemos que essa carta não tem um autor. O autor é desconhecido. Mas nesse final aqui, assim, dá uma impressão para nós, né? Uma autoria paulina. Dá essa ideia. Vem da Itália, tem conhecimento da prisão de Timóteo, né? E a graça seja com todos vós. Eu quero concluir esse capítulo falando daquelas promessas de Deus que não vão falhar. Que nós receber como seu filho, Jesus voltará pela segunda vez, haverá uma ressurreição de todos os mortos na vinda de Jesus, haverá uma vida eterna com Jesus para aqueles que aceitaram o evangelho salvífico de Jesus. Há o perdão dos nossos pecados ficarão mais brancos do que a neve. Não há nenhum pecado que nós cometemos que não seja perdoado por Jesus, exceto blasfemar contra o Espírito Santo, atribuir uma obra do Espírito Santo ao demônio. Qualquer pecado que um ser humano cometeu é perdoado. A sua consciência tem que ficar limpa, porque não há mais culpa, porque Jesus ele quer nos abençoar. O mundo foi transformado, né, pelo poder transformador de Jesus. Jesus triunfou, né? Nós temos aqui uma certeza que nós vamos morar no céu e na nova terra com ele um dia. Nós temos um mundo que vai ser transformado e alguns vão ver, quem estiver aqui, todo olho verá,
a olho nu a vinda do Messias. É isso que esse texto nos traz de segurança. Então, esse texto é muito rico. Esse texto, essa epístola de Hebreus, porque é como se fosse o ministério de Jesus se ocorrendo lá no céu. Com isso, nós concluímos essa epístola dos Hebreus. Que Deus nos abençoe sempre.